Profecia cumprida, 7 fatos impactantes após a morte de Pedro. A execução de Pedro marcou o início de uma nova era para a igreja nascente. Do sangue deste mártir, 7 consequências extraordinárias transformaram para sempre o curso do cristianismo primitivo. A história que as Escrituras nos contam sobre o que aconteceu após sua morte revela um plano divino que ninguém poderia prever. A parte 01 aborda o cumprimento da profecia de Jesus sobre a morte de Pedro. Anos antes do martírio, Jesus havia previsto em João, capítulo 21, versículos 18 e 19, que Pedro seria levado para onde não queria e que glorificaria a Deus com sua morte. Embora as Escrituras não detalhem as circunstâncias exatas da morte de Pedro, a tradição sugere que ele foi crucificado em Roma durante a perseguição de Nero. Este cumprimento específico da profecia destacou a coragem inabalável de Pedro diante do destino iminente, transformando seu martírio em um testemunho poderoso da fé e fidelidade até a morte. A parte 2 aborda o testemunho corajoso de Pedro diante da perseguição e martírio. Após sua negação de Jesus por 3 vezes, Pedro experimentou uma transformação profunda que o levou a se tornar um dos pilares da igreja primitiva. Sua coragem ao enfrentar a perseguição e a morte por sua fé em Cristo inspirou gerações de cristãos a permanecerem firmes em suas convicções, mesmo diante das adversidades. O exemplo de Pedro nos ensina sobre a importância da fidelidade, do arrependimento genuíno e do perdão, mostrando que é possível superar as falhas passadas e se tornar um instrumento poderoso nas mãos de Deus para proclamar o Evangelho. A parte 3 aborda a preservação do legado escrito de Pedro como uma autoridade profética para a igreja primitiva. Suas 2 cartas, circulando entre as igrejas antes de sua morte, adquiriram uma dimensão quase profética após seu martírio. As orientações contidas nas cartas de Pedro tornaram-se ainda mais relevantes para os cristãos, enfrentando perseguições crescentes. Suas palavras como "Se sois vituperados pelo nome de Cristo, bem-aventurados sois", não eram apenas teóricas, mas autenticadas pelo próprio exemplo do apóstolo que deu sua vida pelo nome de Cristo. Além disso, em sua 2ª carta, Pedro advertiu sobre falsos mestres que surgiriam e introduziriam heresias destruidoras. Com a igreja enfrentando interpretações divergentes após sua morte, esta advertência tornou-se crucial, funcionando como um alerta testamentário para manter a pureza da doutrina apostólica. Testemunho pessoal de Pedro sobre a majestade de Cristo durante a transfiguração conferiu às suas cartas uma autoridade especial como um dos últimos registros diretos de alguém que caminhou com Jesus. A intenção de deixar um legado duradouro, expressa em suas cartas, encontrou cumprimento não apenas na preservação desses escritos, mas também na autoridade profética que eles exerceram sobre as gerações futuras da igreja. A parte 4 explora a transformação da liderança da igreja após a partida de Pedro. Com a morte do apóstolo, a estrutura de liderança da igreja primitiva passou por mudanças significativas. Antes, centrada nos apóstolos originais, como Pedro e João, a liderança agora se tornava mais distribuída entre os presbíteros locais. Esta transição foi crucial para garantir a continuidade e o crescimento da igreja, permitindo que as comunidades locais se tornassem mais autônomas e resilientes diante das perseguições e desafios enfrentados. As cartas pastorais de Paulo, que estabeleciam qualificações para presbíteros, anciãos e diáconos nas igrejas locais, ganharam ainda mais relevância nesse contexto pós-morte dos apóstolos. A organização da igreja não desmoronou com a perda de Pedro,
mas se fortaleceu através da descentralização da liderança e do estabelecimento de uma estrutura mais sólida e adaptável para os tempos futuros. A parte 5 aborda a intensificação da perseguição e a dispersão dos crentes como resultado do martírio de Pedro. A execução do apóstolo Pedro sob o governo de Nero em Roma desencadeou uma onda de hostilidade contra os cristãos, levando a uma perseguição ainda mais intensa. Os seguidores de Cristo enfrentaram crescentes desafios e ameaças à sua fé, com muitos sendo presos, torturados e executados por se recusarem a renunciar ao nome de Jesus. A morte de Pedro, um líder proeminente da igreja, enviou uma mensagem clara aos perseguidores. A fé cristã não seria silenciada pela violência ou pelo medo. Como resultado, os crentes foram forçados a se dispersar para regiões distantes em busca de segurança, levando consigo o evangelho e estabelecendo novas comunidades de fé em meio às adversidades. Essa dispersão inesperada acabou contribuindo para a difusão mais ampla do cristianismo primitivo, cumprindo assim a promessa de Jesus, de que seus seguidores seriam suas testemunhas até os confins da terra. Atos 1:8. A perseguição intensificada após o martírio de Pedro não enfraqueceu a fé dos crentes, mas fortaleceu sua determinação em permanecer fiéis ao Evangelho, mesmo diante das maiores adversidades. A parte 6 aborda a preservação e transmissão da doutrina apostólica diante dos desafios pós-morte dos apóstolos. Com a partida de Pedro, Tiago e outros apóstolos, a igreja primitiva se viu diante da necessidade urgente de preservar e transmitir fielmente os ensinamentos fundamentais deixados por esses líderes. A ausência física dos apóstolos levou os cristãos a valorizarem ainda mais os escritos apostólicos como uma fonte autoritativa de orientação e instrução. Através de um processo cuidadoso de coleta, cópia e circulação desses escritos, as comunidades cristãs puderam manter viva a chama da verdade apostólica. Critérios como autoria apostólica, conformidade com a doutrina conhecida e uso universal nas principais igrejas foram fundamentais para determinar quais escritos seriam reconhecidos como parte do Novo Testamento. Este processo gradual de canonização dos escritos apostólicos garantiu que o testemunho direto dos apóstolos continuasse guiando a igreja mesmo após suas mortes físicas, assegurando assim a fidelidade à mensagem original de Cristo. A parte 7 aborda o impacto do testemunho apostólico na formação do Novo Testamento e no desenvolvimento da identidade cristã. Após a morte dos apóstolos, seus escritos ganharam autoridade equivalente às escrituras hebraicas, tornando-se fundamentais para a preservação e transmissão da doutrina apostólica. A circulação e canonização desses escritos intensificaram-se, culminando na formação do Novo Testamento como um corpo de textos inspirados e autoritativos para a Igreja. A seleção dos livros que comporiam o Novo Testamento foi guiada por critérios como autoria apostólica, conformidade com a doutrina conhecida e uso universal nas principais igrejas. Este processo gradual de reconhecimento dos escritos apostólicos assegurou que o testemunho direto dos apóstolos continuasse a orientar a igreja mesmo após suas mortes físicas, garantindo assim a fidelidade à mensagem original de Cristo e fortalecendo a identidade cristã em meio aos desafios pós-morte dos apóstolos. A parte 8 explora a consolidação das práticas de adoração cristã como um vínculo vital com a Igreja Apostólica original. Após a morte de Pedro, as comunidades cristãs primitivas enfrentaram o desafio de manter sua identidade e unidade em meio às crescentes perseguições e desafios. Nesse contexto, as práticas de adoração se tornaram não apenas rituais, mas expressões profundas de fé, comunhão e testemunho,
O batismo e a ceia do Senhor assumiram um papel central nas reuniões dos crentes, simbolizando a união com Cristo e com o corpo da Igreja. Os hinos cristãos, inspirados nos ensinamentos apostólicos e na vida de Jesus, tornaram-se uma forma poderosa de louvor e edificação espiritual. As orações compartilhadas fortaleceram os laços fraternais entre os membros da comunidade, enquanto a leitura dos escritos apostólicos proporcionava orientação e instrução para a vida cristã. A adoração centrada em Cristo não apenas fortaleceu a fé dos crentes, mas também os conectou à tradição viva da Igreja Apostólica original, garantindo que o legado deixado por Pedro e outros apóstolos permanecesse vivo nas gerações futuras. A parte 9 explora a transição da Igreja primitiva para uma fé fundamentada na palavra escrita dos apóstolos e na orientação do Espírito Santo, em contraste com a dependência anterior da presença física dos apóstolos. Com a morte de Pedro e dos demais líderes originais, os cristãos foram confrontados com o desafio de discernir entre ensinamentos verdadeiros e falsos, sem a orientação direta daqueles que caminharam com Jesus. Nesse contexto, as Escrituras apostólicas ganharam ainda mais importância como fonte autoritativa de orientação e instrução para a comunidade cristã. A confiabilidade dos escritos apostólicos foi fundamental para preservar a pureza da doutrina apostólica diante das crescentes ameaças de heresias e distorções. A Igreja primitiva aprendeu a confiar na inspiração do Espírito Santo para guiá-los na compreensão e aplicação das Escrituras, fortalecendo assim sua fé e unidade em meio aos desafios pós-morte dos apóstolos. A parte 10 aborda a expansão global da Igreja primitiva como cumprimento da promessa de Cristo de ser suas testemunhas até os confins da terra. Após a morte de Pedro e dos demais apóstolos, as comunidades cristãs enfrentaram o desafio de manter viva a chama da fé em meio às perseguições e adversidades. A dispersão dos crentes, motivada pela intensificação da hostilidade contra os seguidores de Cristo, levou ao estabelecimento de novas comunidades em regiões distantes do Império Romano. Essa diáspora involuntária acabou sendo um catalisador para a propagação do Evangelho para além das fronteiras conhecidas, cumprindo assim a missão dada por Jesus aos seus discípulos. A mensagem do Evangelho, levada por aqueles que fugiam da perseguição, encontrou solo fértil em diversas culturas e contextos, resultando na conversão de muitos e no estabelecimento de igrejas locais em locais remotos. A expansão global da fé cristã não apenas testemunhou a fidelidade dos crentes diante das adversidades, mas também demonstrou o poder transformador do Evangelho em alcançar pessoas de todas as nações e línguas. O martírio de Pedro e o subsequente avanço do cristianismo primitivo para além das fronteiras geográficas conhecidas foram testemunhos vivos da promessa de Jesus se cumprindo através da ação perseverante e inspiradora dos primeiros seguidores. Assim, a morte de Pedro não enfraqueceu, mas fortaleceu a Igreja, demonstrando que as promessas de Cristo prevalecem contra qualquer adversidade, estabelecendo um fundamento sólido para as gerações futuras continuarem a espalhar o Evangelho com coragem e fé. Se gostou, deixa seu joinha e siga a Palavra de Cristo. Muito obrigado por assistir.